Olá, bom dia. Sabe aquela frase que a gente conhece, que diz assim, a vaca foi pro brejo? Ou até, estamos perdidos, o que será de nós? Pois é, tudo isso se aplica a cada um que veio a esse mundo. Mas eu tenho uma boa notícia. Tem jeito. Porque quando a gente ouve a palavra evangelho, muitas pessoas não sabem, mas a palavra evangelho significa boas novas, uma boa notícia. O meu nome é Brandão, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical na Igreja Batista em Brás Cubas e quero convidar você a estudar um pouquinho sobre esse tema. Nós temos a necessidade de um Salvador. Todas as pessoas desse mundo, que nasceram nesse mundo, têm uma necessidade de um Salvador. Porque nós já nascemos condenados a uma morte. E o objetivo dessa lição é compreendermos que todos estão condenados a uma perdição eterna. E só Jesus oferece a redenção para o homem. Mostrar que nossa forma vã de viver revela a direção errada que andávamos. E saber que o Senhor Jesus é o penhor da nossa fé. Ele é a garantia da nossa salvação. Vamos ler junto o texto de hoje que está em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Olha o que Paulo fala. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, olha, o que vamos destacar aí é que nós somos inimigos, né? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? Então, de inimigo para amigo, né? Então, Jesus fez essa obra extraordinária de transformação. Vamos pensar na necessidade de um Salvador para a humanidade. É refletir sobre tudo o que aconteceu na história humana a partir de Gênesis 3 e que se concretizará até o cumprimento de Apocalipse. Então a necessidade de um Salvador veio lá de trás, né, na queda do homem, né, onde tudo começou. E o incansável cuidado de Deus conosco, né, Deus ali trabalhando, né, para criar uma nação onde as outras nações pudessem ver a glória do Senhor, o seu zelo, né? E a esperança do Salvador. As profecias messiânicas do Antigo Testamento, né, que falavam que viria, né, o Messias, o Senhor Jesus, implantar o seu reino. E o cumprimento dessa promessa, né? E Jesus, ele veio e cumpriu todas as profecias na pessoa dele. Bom, nos três primeiros capítulos de Gênesis, temos um resumo da trajetória humana ao longo da história em 3 atos. Primeiro, a criação em harmonia por bondade e perfeição divina, a queda caótica por rebeldia e desobediência humana, e a salvação, ou pelo menos o anúncio dela, por sacrifício e graça do Senhor. Lembra lá do primeiro sacrifício, né, do Cordeiro? Então já apontava para Jesus. E o incansável cuidado de Deus conosco, né? Ao longo de toda essa história, até a vinda do Senhor Jesus, Deus cuidou, Ele ensinou, nos orientou, levantou profetas, levantou sacerdotes, juízes, para mostrar uma referência de como ser pessoas que têm um relacionamento com Ele.
E olha, até lá no Gênesis, Deus já queria ter um relacionamento com o homem. E após a catástrofe, escolha humana, a catastrófica escolha humana, a prioridade do Altíssimo não está em encontrar culpados. O Senhor está comprometido com pessoas. Deus procura Adão e ele fala: onde estás? A queda produziu o colapso da humanidade, mas não o fim do amor de Deus para conosco. Uma vez fora do jardim, os filhos de Deus deram início à sua caminhada rumo à promessa de restauração. Então, nós recebemos a sentença lá de sermos expulsos do paraíso, né? É o que aconteceu com Adão. Porque a sentença de rebeldia, assim como Lúcifer foi expulso, né, dos céus, a rebeldia de Adão em querer entrar na história, né, onde o diabo disfarçado de serpente oferece para Eva, né, de ser semelhante ao Altíssimo. Então, eles cometem o mesmo delito, o delito de ser igual a Deus, e recebem a mesma sentença. Eles são expulsos. Percebemos que alguns dos grandes eventos do Antigo Testamento ocorreram em torno do objetivo de cumprimento da promessa, de Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, essa promessa já veio lá de trás, onde essa semente seria aquele que venceria, pisaria na cabeça da serpente. E o que são profecias messiânicas? No Antigo Testamento existe um conjunto específico de textos que a teologia cristã tradicionalmente identificou como profecias messiânicas. São profecias relacionadas à vinda do Messias. Essa coleção de texto está relacionada ao anúncio profético do advento, ministério e reinado do Messias. Inclusive, os judeus estão esperando o Messias até hoje. Eles não reconheceram Jesus como o Messias. É o que a gente vai falar aqui, né? A profecia messiânica do Antigo Testamento. O que são profecias messiânicas? A comunidade judaica esperava um líder político, um representante que lutasse pelo restabelecimento da autonomia administrativa de Judá. Lembra que eles estavam debaixo do Império Romano, eles queriam se libertar desse jugo, né? De estar submetido ao Império Romano. A partir da manifestação de Jesus, o cristianismo realizou uma releitura dos textos do Antigo Testamento, reconhecendo o seu cumprimento. Enquanto os judeus liam e leem as profecias na expectativa de resoluções de problemas circunstanciais referentes ao cenário imediatos e limitados, nós cristãos as lemos como anúncios de respostas a problemas globais, apontando para a pessoa de Jesus. O entendimento pleno das razões pelas quais tudo que se refere à salvação da humanidade está sendo feito em milênios, não em dias. Então veja, nós temos aí uma história, né, de longa data, o cativeiro de Israel, Moisés sendo levantado para libertar esse Israel que estava preso ali no Egito. Aí eles passam por toda uma transformação, né, no deserto, eles se organizam socialmente, politicamente, militarmente, e eles saem do Egito e começam a conquistar territórios, e Davi é estabelecido como rei de Israel. Então Israel ele começa a ter uma formação forte de uma nação. E hoje Israel é um país, você vê que é uma nação respeitada no mundo todo. O nascimento de Jesus é um dos eventos mais extraordinários da história humana, estando em relação direta com a morte, ressurreição e segunda vinda. É inegável as pessoas acreditar que Jesus não existiu. Jesus existiu e foi tão impactante a sua vinda a esse mundo que a contagem dos dias se tornou antes e depois dele, né? Se tornou a ser considerado antes e depois dele. Então nós temos o nosso calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Então Jesus veio e dividiu a história em duas, antes dele e depois dele. As pessoas podem se dizer ateu, podem se dizer agnóstico, pode dizer que é qualquer coisa, mas não pode negar o fato de que Jesus
ele veio a esse mundo e realizou a sua obra extraordinária de restauração. E cada acontecimento que envolveu o nascimento de Jesus ocorreu de modo exato como os profetas haviam anunciado antecipadamente, inclusive na forma virginal, da concepção. Como pode, uma pessoa vir a esse mundo de uma pessoa virgem? O Salvador vivenciou a humanidade de modo pleno de sua gestação até a morte, sem privilégios ou favores. Jesus não esteve apenas entre nós, ele também foi um como nós. A concepção do Salvador é mais que um simples acontecimento na biografia de Jesus. É, na verdade, o despertar do ápice da história humana. E foi um cumprimento da promessa, Isso foi predito lá atrás. Para a manjedoura em Belém, conflui todo o esforço dos patriarcas, profetas e santos do Egito, do Antigo Testamento, João 1,45. Daquela estrebaria flui todo o significado da obra dos apóstolos, discípulos e da Igreja do Senhor, Jesus até os nossos dias. Então ali foi onde começou, de fato, a coisa mais importante para a humanidade. O nascimento de Jesus foi resultado de um ato amoroso do Redentor em nosso favor. E nós e Jesus, para a concretização desse acontecimento, duas pessoas foram fundamentais, Maria e José. O casal assumiu todo o ônus e bônus daquela situação. Veja, não foi fácil para eles, Foram mal vistos, foram perseguidos, tiveram que fugir, correram riscos, de morte e tiveram que se submeter a um monte de coisas para poder proteger o menino. Fizeram uma missão extraordinária, esse casal aí. Deus, ele de fato, ele fez toda a sua obra restauradora para que nós pudéssemos ser salvos. Mas o que acontece quando a gente reflete sobre essa questão de salvação? O fato é, o simples fato de nós nascermos nesse mundo, nós já nascemos condenados para uma vida eterna de condenação e morte. Mas Jesus, pela sua imensa graça e misericórdia, ele veio até nós e deu-nos uma chance. Tudo que ele passou, a cruz, os açoites, a sua morte, foi para nos proporcionar uma chance de sermos salvos. Basta que você e eu abracemos essa grande oportunidade, que custou muito caro. Não custou nem prata nem ouro, mas custou o sangue de Jesus no Calvário. Há uma necessidade de um Salvador para todas as pessoas. Por isso que é importante nós anunciarmos o Evangelho, que é uma boa notícia. A boa notícia é, você que está indo para o caminho do abismo, saiba que há uma salvação, há uma mensagem de salvação. Jesus, ele é o único que pode trazer salvação para o homem. É o mediador entre Deus e os homens. Não há outro, não existe outro. Só há um caminho. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem entrar pela porta no qual ele bate, abrir a porta para ele, ele vai entrar e vai cear com ele. Então, que você possa abrir todos os dias a porta do seu coração para que o Senhor Jesus possa cear com você. Convide o Senhor para entrar. Ele é maravilhoso. Ele é o Salvador. Ele é aquele que veio e pisou na cabeça da serpente e nos deu uma nova vida, uma vida eterna. Um horizonte aberto para nós foi aberto. Um novo e vivo caminho. Que Deus te abençoe nessa semana, que você esteja sempre lembrando, que esteja sempre na sua mente, que Jesus é o Salvador de nossas vidas. Que Deus te abençoe. Semana que vem estaremos aqui novamente para estudarmos mais uma lição.